Pessoal, neste bloco a gente vai falar um pouquinho sobre as funções clássicas do orçamento. E quando a gente fala função clássica do orçamento, a gente tem que lembrar que é a forma como o Estado intervém na economia por meio do orçamento público. Nós sabemos que muitas coisas o próprio mercado ele consegue autorregular. Algumas coisas a gente sabe que viver em sociedade, o mercado regula e supre algumas necessidades do ser humano, das pessoas, né? Acontece que existe o que nós chamamos de lacunas, falhas de mercado, em que a economia de mercado ele não vai suprir todas as necessidades e é por isso que é necessário a presença do Estado. Existe muito essa discussão de dizer o seguinte: o Estado deve intervir muito na economia ou o Estado deve intervir pouco na economia. É uma discussão de Estado mínimo ou Estado maior, de um Estado mais interventor, e existe duas teorias que seguem as duas linhas. Temos uma teoria mais keynesiana, em que diz que o Estado deve intervir sim na economia, para promover, por exemplo, a alocação dos recursos de forma eficiente, mas tem outra linha que diz que não, que o Estado não deve intervir na economia porque o mercado auto se regula, como Adam Smith seguia essa linha, né? A gente vai falar um pouquinho das duas, mas claro, não entrando em detalhes, porque o nosso assunto aqui é orçamento público, então nós temos que seguir realmente o que é que a banca cobra sobre as funções clássicas do orçamento público, tá bom? Então vamos lá, pessoal, vamos aqui para a tela para mostrar para vocês como é que funciona essas funções clássicas. E como eu falei, a função clássica do orçamento é dizer até que ponto a gente tem uma intervenção do Estado na economia. Lembra quando eu estava falando das técnicas orçamentárias com vocês? A gente evoluiu, né, do orçamento tradicional para o orçamento de desempenho e chegamos no orçamento programa. Vocês lembram muito bem disso, né? O que é que vai acontecer? Lá no orçamento programa, eu falei para vocês que as funções econômicas, os aspectos econômicos, eles sobrepõem os aspectos jurídicos. Vocês lembram disso? Então, olha só, quando eu falei que os aspectos econômicos sobrepõem os aspectos jurídicos, a gente vai chegar exatamente aqui na intervenção do Estado na economia. Quando a questão econômica sobrepõe a questão jurídica, como o orçamento-programa, nós temos um Estado se preocupando com as necessidades públicas de forma maior ou menor. Isso vai dizer que se o Estado é mínimo ou se o Estado é maior, mas ele sempre vai atender algumas necessidades públicas prestando serviços públicos. E é por isso que nós vamos ter, sim, um Estado interventor, um Estado intervendo ali, fazendo intervenção na economia para promover algumas finalidades básicas para se viver em sociedade, que a gente vai ver aqui um pouquinho, tá? Nós temos duas teorias, como eu falei para vocês, teoria clássica, que trazia assim, o Estado ele deve ser mínimo, ele deve, por exemplo, promover sua justiça, a economia, ela auto se regula. Então nós temos a não intervenção do Estado. E nós temos a teoria keynesiana, né, que eu mostro aqui para vocês, que é uma maior intervenção do Estado na economia. Eu trago essas duas gravuras, se vocês perceberem bem, nós temos ali como é que as duas teorias, elas veem o Estado, como é que elas conseguem imaginar o Estado. Isso aqui não é coisa da minha cabeça, é coisa das duas teorias, tá? Nós temos, por exemplo, na teoria clássica, ele olha para o Estado, como essa intervenção do Estado na economia, como algo muito pesado, muito que vai forçar muito a alocação eficiente dos recursos. Como você pode ver aqui, a intervenção do Estado na economia é muito pesada para se viver em sociedade. Já a teoria keynesiana não, ela fala o seguinte: olha, o Estado ele intervém na economia para promover ali o pleno emprego, a distribuição de renda, e nós temos ali alguns serviços prestados pela sociedade, saúde, moradia, casa, aí nós temos habitação, enfim, saneamento básico, muitas coisas que, segundo a teoria keynesiana, o Estado deve se intervir na economia. E eu trouxe essas duas gravuras para vocês conhecerem como é a visão das duas teorias. A clássica diz que o Estado não deve intervir porque ele é pesado. A teoria keynesiana diz que o Estado deve intervir por quê? Porque ele deve promover as políticas públicas. Quando a gente fala em funções do orçamento, é muito ligada para essa teoria keynesiana, tá?
Então, quando a gente vai falar, o que a gente vai falar aqui é a intervenção mesmo do Estado na alocação dos serviços públicos, promovendo ali, regulando e mitigando os riscos de falhas de mercado. Nós temos um Estado interventor promovendo a distribuição de renda e a estabilidade econômica. Então, ele está muito mais para a teoria keynesiana, tá? Então, vamos aqui para a nossa tela para a gente explicar direitinho para vocês como é que funciona essa intervenção do Estado na economia. Como eu disse para vocês, pessoal, o Estado ele vai intervir na economia para atender o quê? As necessidades sociais, manutenção da estabilidade econômica, melhor distribuição de renda e promover o crescimento econômico. Quando a gente fala que essa é a finalidade, na verdade, de um Estado interventor, a gente vai ter 3 funções do orçamento para atender aqui essas finalidades, e a gente vai estudar isso na aula de hoje, tá? Nós temos uma função alocativa, que vai prestar serviços públicos, nós temos uma função distributiva, que vai distribuir a renda na sociedade, é como se ele tirasse um pouquinho mais dos ricos e distribuísse aos mais pobres. Então, nós temos uma distribuição de renda. E nós temos essa função mais estabilizadora, que vai se preocupar, por exemplo, com a inflação e com o pleno emprego. A gente tem que regular isso e o Estado, ele precisa dessa balança para que ele possa promover crescimento econômico, promover pleno emprego, mas que isso não possa, por exemplo, mexer na inflação, uma inflação muito exorbitante, tá? Então, essa é a finalidade do Estado intervir na economia. Mas vamos aqui, então, ver por que o Estado intervém na economia. E a nossa resposta vai estar justamente por conta dessa criaturinha aqui, falhas de mercado. Então, o Estado, ele intervém na economia por conta das falhas de mercado. E o que seriam as falhas de mercado? Vamos ler esse texto para eu explicar para vocês. O governo interfere na economia por meio de políticas fiscais, e quando a gente tem políticas fiscais, essas políticas podem ser, por exemplo, por meio de aumento ou redução dos gastos públicos ou aumento ou redução dos impostos. Então, políticas fiscais eu posso fazer tanto política aumentando os gastos do governo, ou eu posso fazer política fiscal também do lado do aumento ou diminuição dos impostos. Isso vai dizer o quanto o governo deve interferir na economia. Só que eu não faço isso, essas políticas, somente pelas políticas fiscais. Eu também faço isso pelas políticas monetárias, ou seja, reduzindo taxas de juros, aumentando taxas de juros, e aí eu vou também interferir na economia. Eu falo eu, mas é o governo, tá? E por que o Estado intervém na economia por meio da política fiscal ou monetária? Para gerar o que nós chamamos de pleno emprego, estabilidade dos preços e crescimento econômico. Mas, pessoal, a gente vai explicar o porquê mesmo que o Estado intervém na economia. É por conta das falhas de mercado. Então, o mercado, muitas vezes, eles possuem falhas que o setor privado não consegue demandar, não consegue resolver esses problemas. E eu vou mostrar para vocês alguns exemplos aqui. O primeiro exemplo de falhas de mercado é o bem público. Vou até voltar para mim para a gente explicar o que seria esse bem público. Pessoal, um bem público é aquele bem que eu posso dizer que ele é não excludente e não rival. Exemplo, iluminação pública. Todo livro dá esse exemplo da iluminação pública. Por que é importante a gente saber essa questão da iluminação pública? Porque a iluminação pública eu não consigo excluir João e Maria. Se eu coloco iluminação numa rua, João e Maria vai receber a mesma iluminação. Então, se eu não consigo excluir e eu não consigo colocar aquele bem numa rivalidade entre João e Maria, então percebam que é um bem público. Se é um bem público, perceba que o Estado deve prover esse bem. Por quê? Porque o setor privado não vai ter nenhum interesse. Ele não vai conseguir precificar esse bem, porque ele não vai conseguir dividir, por exemplo, Maria, você usou X de iluminação pública, mas João usou mais. Ele não consegue fazer essa precificação. E é por isso que é um bem público que eu chamo até de puro. E ele é não excludente e não rival. Então, essa é uma falha de mercado que
o sistema de mercado normal não vai conseguir suprir, tá? Nós temos uma outra falha de mercado que é chamada de monopólios naturais. Os monopólios naturais são aquele mercado que, na verdade, vai exigir muito poder de escala, muita economia de escala, não vai poder ter muitos concorrentes, por quê? É um fornecedor, por exemplo, de energia elétrica, de água. Se eu colocar muita gente fazendo esse trabalho dentro de um município, por exemplo, dentro de um estado, não vai conseguir, por exemplo, pagar todos os seus investimentos que vai fazer nesse tipo de economia. E é por isso que os monopólios naturais, eles têm que ser regulados pelo Estado. Por quê? Porque uma empresa grande, ela vai poder fornecer prestar esse serviço, e se ela sozinha presta esse serviço, vai dizer, tem um custo muito grande de investimento, eu tenho que produzir em economia de escala para valer a pena. Então, ela vai precificar, vai colocar o seu preço. E é por isso que o Estado, ele intervém na economia fazendo o quê? A regulação desse mercado. E é por isso que nós temos regulação, por exemplo, agências nacionais de água, agência nacional de telefonia, energia elétrica, enfim, nós temos várias agências, várias regulações que é o Estado ali regulando. Muitas vezes, pessoal, o próprio Estado vai ser provedor, ou seja, o próprio Estado vai, na verdade, prestar esse serviço. Então, monopólios naturais são aqueles casos de grandes investimentos em que é só uma única empresa, por naturalmente ser algo que precisa de economia de escala, precisa realmente de um bom investimento e não posso ter concorrente, porque vai mexer, ninguém vai se interessar e vai mexer também na qualidade daquele produto. Então percebam que só uma empresa vai fornecer ou o próprio Estado vai fornecer. Exemplo, fornecimento de água, fornecimento de energia, enfim, esses são os casos de monopólio natural e o Estado tem que regular. Por que, professor, o Estado tem que regular? Naturalmente, pessoal, se eu deixo uma criatura colocando, na verdade, fazendo todo esse trabalho de fornecimento de água, ele pode colocar o preço que ele quiser. Então, o Estado ele vai propor, pelo menos estar ali verificando realmente se aquele preço é justo, a qualidade daquele serviço prestado, porque tem que ter um retorno, tem que ter um bem-estar social e tem que dar esse retorno à sociedade. E é por isso que os monopólios naturais também são falhas de mercado. Aí nós temos as externalidades. E externalidades é quando o setor privado, ou seja, um indivíduo, a pessoa individual, uma empresa, ela, quando está utilizando, fazendo as suas atividades, ela consegue interferir em todo o meio ambiente, em toda a sociedade. Quando uma externalidade ela é negativa, é quando o benefício privado ele é maior que o benefício social. Por exemplo, poluição. Uma empresa que está poluindo, ela está lucrando muito com aquela poluição, só que ela está prejudicando o quê? Está prejudicando o meio ambiente. Então, essa é a externalidade negativa, tá? Então, a externalidade negativa deve ser desincentivada, ou seja, o Estado deve regular a economia, trazendo, por exemplo, multas, taxações para aquela empresa que está poluindo, para que ela possa poluir menos e não prejudique a sociedade. Então, perceba que o benefício privado, e as bancas cobram isso, tá? Benefícios privados, ele é o quê? Maior que o benefício social, tá? Já a externalidade positiva é quando o benefício privado é menor que o benefício social. Exemplo, a gente traz as energias alternativas, uma empresa que investe, por exemplo, em energia alternativa, que é energia limpa, então ela tem que ser estimulada, ela tem que ter alguns tipos de subsídio do governo, por exemplo, para que fomente ainda mais esse tipo de atuação. Então é quando o benefício privado é menor que o benefício social, tá? Então essas empresas de energia alternativas é um exemplo aqui que a gente traz de externalidade positiva, mas tem vários outros exemplos. Então externalidades também é uma falha de mercado que pode ser positiva ou negativa. Tem a ver com valor social, ambiental e valor privado. Se o valor social for maior que o valor privado, nós temos uma externalidade positiva, que a ação de um vai beneficiar toda a coletividade, como eu falei, as energias renováveis. Se eu tenho uma externalidade negativa, é quando o benefício privado, ele é o quê? Ele é
maior que o benefício social. Um exemplo é a poluição, e ele precisa ser, na verdade, desestimulado. Externalidade positiva, o governo intervém na economia incentivando. Externalidade negativa, o governo intervém na economia desincentivando. Tá bom? São esses dois exemplos aqui de externalidade. Acho que vocês entenderam bem. Falhas de mercado. Temos bens públicos, monopólios naturais e as externalidades. Vamos ver aqui outras falhas de mercado. E eu trago para vocês, por exemplo, a assimetria de informação. O que seria a assimetria de informação? Pessoal, vocês concordam comigo que dentro de um mercado, você, consumidor, não detém todas as informações para que você possa tomar suas decisões? Então, o mercado, ele funciona assim, com assimetrias de informação. Ou o consumidor tem pouca informação sobre aquele mercado e vai tomar sua decisão de forma incompleta, ou as próprias empresas podem ter algum tipo de assimetria de informação em relação ao consumidor também. Então percebam que um plano de saúde tem uma seleção adversa, por exemplo. O plano de saúde, quando você vai contratar um plano de saúde, a empresa de plano de saúde ela não vai saber todos os seus problemas, porque você não vai informar todos os seus problemas. Da mesma forma, nós temos exemplos de você que vai comprar alguma coisa e você não detém ali todas as informações sobre aquele produto. Então a empresa ela vai te esconder alguma coisa porque ela quer vender. Então percebam que esse problema é de assimetria de informação. Como é que se resolve o problema de assimetria de informação? O Estado intervém na economia regulando e trazendo o que nós chamamos de transparência das transações. Então nós temos várias formas que a gente mitiga os riscos de assimetria de informação. Um deles é o próprio governo, por exemplo. Você não detém todas as informações das políticas públicas, de como o governo está gastando o seu dinheiro, os seus impostos. Então, como é que o governo mitiga esse risco? Por meio da transparência pública, onde você pode fiscalizar. Então, em todos os setores, em todas as transações, nós temos o que nós chamamos de assimetria de informação. Tá bom? E é uma falha de mercado que justifica o Estado intervir na economia. Beleza? Aí nós temos os mercados incompletos também, que é quando o setor privado ele não está disposto a investir. Então o Estado ele vai intervir na economia, melhorando aquele mercado e incentivando o setor privado a investir. Vou dar um exemplo para vocês. Muitas empresas, e vocês veem muito isso, né? O Estado melhorando uma infraestrutura de um determinado local e a partir do momento que ela melhora, por exemplo, a questão do abastecimento de água, a questão da energia elétrica, fornecimento de energia, muitas empresas elas podem se instalar naquele local, elas podem ver um potencial de mercado consumidor. Acontece, pessoal, que se o Estado não intervir na economia, ele promovendo esse investimento, o setor privado diz o seguinte, olha, eu não vou fazer esse investimento que é muito grande e o risco de eu ter lucratividade no investimento em que eu vou fazer a infraestrutura sozinho para montar minha empresa lá vai ser muito grande. E é por isso que o Estado intervém na economia para alocar os recursos da economia e melhorar e promover, na verdade, o desenvolvimento econômico em determinadas regiões. Então, para tirar esse desincentivo, né, de algumas empresas de não querer investir em determinados locais por ser precários, o que é que o governo faz? Faz uma infraestrutura ali bem básica ou bem robusta, né, para que aquelas empresas possam investir e aproveitar aquele mercado consumidor. Então essa é uma forma também de intervir na economia. Então o exemplo que eu trouxe aqui para vocês é melhorar a infraestrutura de um determinado local, tá? Então, falhas de mercado, tudo isso aqui que a gente falou. E vamos então agora ver outras falhas de mercado, pessoal. A gente tem várias falhas de mercado realmente. Uma outra falha de mercado é a ocorrência do que nós chamamos de desemprego e inflação. O desemprego e a inflação, eles estão muito ligados ali. Quando eu tenho muito emprego, isso pode gerar uma inflação. Então, o Estado ele deve intervir na economia para poder gerar o que, pessoal? Para poder diminuir, mitigar os problemas de disfunções na distribuição do emprego. Então, o Estado ele realoca as pessoas no mercado de trabalho, tá? Então, ele vai fazer essa alocação para que ele possa promover realmente um equilíbrio entre o desemprego e inflação. E nós temos, por fim, aqui
o que nós chamamos de poder de mercado, que é quando um único agente influencia o preço de mercado. Aqueles monopólios, oligopólios que geram o que nós chamamos de competição imperfeita, o Estado ele deve atuar na regulação dos preços. Então, aqui é uma questão também que tem que ser, o Estado vai intervir na economia para resolver esse problema, tá? E vamos lá, funções clássicas. Como é que o governo ele vai intervir na economia para resolver esses problemas de falhas de mercado? Aí nós temos Musgrave trazendo isso lá em 1974. E ele vai dizer o seguinte, olha, o orçamento, ele gera o que nós chamamos de funções fiscais. E essas funções fiscais vão ajudar o governo a resolver problemas das falhas de mercado. Então, como é que o Estado vai fazer isso? Por meio do orçamento. O orçamento como principal instrumento de ação do Estado na intervenção da economia. E, por conta disso, nós temos 3 funções básicas do orçamento público, que vocês já viram aí a banca cobrando de vocês muitas vezes, né? É a função alocativa, a função distributiva e nós temos a função estabilizadora. E a partir de agora a gente vai falar um pouquinho de todas essas funções. Função alocativa, distributiva e função estabilizadora. Bom, pessoal, quando a gente fala de função alocativa, o Estado vai fazer ajustes na alocação dos recursos por conta do que nós já falamos, né? Que é uma falha de mercado. Então, como é que ele vai fazer isso? Por exemplo, prestando serviço de transporte e energia, né? Investimento em infraestrutura econômica. Isso é uma forma, um exemplo da função alocativa. Ou o Estado, ele vai fornecer o que nós já falamos, né? Fornecer bens e prestar serviços públicos. Um exemplo é aquela demanda que a sociedade precisa de iluminação pública e o setor privado ele não vai conseguir fornecer. Então, o Estado ele pode promover o fornecimento, né, de bens e serviços públicos. Mas muito cuidado, que nós temos uma diferença entre serviços públicos puros. Então, nós temos serviços públicos puros e nós temos serviços, né, que vai ser o que nós chamamos de bens públicos, que é semi-públicos ou meritórios, tá? E qual a diferença entre eles? Vamos aqui. Falei para vocês que existem os bens públicos não rivais e não excludentes, que é aquele que só o Estado vai fornecer. Esse é o exemplo da iluminação pública, porque o setor privado não vai querer sequer fornecer. Acontece, pessoal, esses são os bens públicos puros. O Estado vai intervir na economia por meio de uma função, que é uma função do orçamento, que é a função alocativa, de alocação dos recursos na economia, tá? E nós temos outro tipo de bens públicos, que é os bens meritórios ou semipúblicos. Qual a diferença do bem público puro para os bens públicos meritórios? É simplesmente, pessoal, porque o bem público puro somente o Estado vai fornecer. No caso, por exemplo, justiça, só o Estado fornece, defesa nacional, só o Estado fornece, iluminação pública, são casos de bens públicos puros. Nenhum setor privado vai promover a justiça no país, vai promover, por exemplo, a defesa nacional. Só o Estado faz isso, tá? Agora, os bens meritórios são aqueles que eu consigo excluir, por exemplo. É um bem, por exemplo, que eu tenho saúde pública ou educação. Então, um bem que o setor público ele fornece, mas o setor privado também fornece. E por que que o setor público fornece um bem meritório? Porque, na verdade, o setor privado ele não vai conseguir atender todas as demandas sociais e é um bem que é muito relevante socialmente. Imagine saúde pública, imagine educação faltando para as camadas mais pobres. Então, quem vai fornecer? O setor público. Tá? Então, essa é a diferença entre bens públicos puros e bens públicos meritórios, tá? Então, os meritórios, como eu falei para vocês,
o setor privado fornece, entretanto, pela relevância social, pela necessidade que demanda esse serviço, o setor público também vai fornecer. Como exemplo, serviços públicos de saúde e educação. Por quê? Porque o setor privado ele não vai atender principalmente as camadas sociais mais pobres. E é por isso que a gente traz aqui que os bens públicos e meritórios são fornecidos pelo mercado, mas possui a característica de utilidade pública. E como possui essa característica de utilidade pública, ele deve ser fornecido também pelo Estado. Falamos da função alocativa. O que a gente precisa lembrar em relação à função alocativa? O Estado intervém na economia, promovendo o que nós chamamos de investimento em infraestrutura econômica, e ele oferece bens e serviços à sociedade. Isso é função alocativa. Agora a gente vai falar sobre a função distributiva. E quando a gente fala de função distributiva, nós temos o Estado intervindo na economia, ajustando o que nós chamamos de distribuição de renda. Qual a correção, qual a falha de mercado, a função distributiva, ela vem promover. Aí nós temos as desigualdades sociais, os monopólios empresariais, e ela traz aqui aquela questão da comparação de Pareto, que vai corrigir realmente essas falhas de mercado, né? Verificar realmente quais são os problemas que precisam ser atacados. Dois exemplos que eu tenho a função distributiva, né, sendo atuante. A tributação, por exemplo, quando o Estado tributa os mais ricos com impostos progressivos, ou seja, tributando mais as camadas, uma alíquota maior para as pessoas que têm, na verdade, uma remuneração muito maior, nós temos o Estado promovendo a distribuição de renda, tirando do mais rico uma quantia muito maior do que o mais pobre. Muitas vezes a pessoa mais pobre, ela simplesmente nem paga imposto de renda, né? E nós temos ali uma questão de progressividade, de realmente verificar quem deve arcar com aquela questão social. Então, a tributação, ela faz essa questão, ela faz esse trabalho de distribuição de renda. E nós sabemos que o orçamento público, ele não é só verificar a alocação de despesa pública, mas temos também a questão da receita pública, porque a arrecadação faz parte do orçamento, que é um fluxo de entrada e saída. Então percebam que aqui o orçamento público está atuando na entrada, né? Na entrada de receita pública por meio da tributação. Então, quando eu tenho uma alíquota progressiva, tributando os mais ricos muito mais que os mais pobres, nós temos aqui a função distributiva sendo evidenciada, né? Uma outra forma seria a transferência de renda. E na transferência de renda, a gente tem que lembrar que, exemplo, Bolsa Família, como eu trouxe aqui para vocês no exemplo, né? A distribuição de renda, ela pode ser direta ou indireta. Nós temos, por exemplo, cestas básicas, quando eu tenho um subsídio de cestas básicas. Então, temos várias formas de promover essa distribuição de renda na economia. O Bolsa Família é uma distribuição de renda direta. Nós temos ali realmente o Estado tirando uma quantia e transferindo ao cidadão, aquelas pessoas de baixa renda, tá? Então, percebam que na função distributiva vai ser feita por meio da tributação ou por meio da transferência de renda, como eu trouxe aqui para vocês. Exemplo, Bolsa Família é uma transferência direta, os impostos progressivos do imposto de renda também é um tipo do Estado de promover a função distributiva, e o subsídio da cesta básica, como eu falei para vocês, né? É uma forma do Estado intervir na economia, promovendo uma maior igualdade social. Aí nós temos a função estabilizadora, e na função estabilizadora, o Estado não é capaz de assegurar altos níveis, aliás, o Estado não, desculpa, o mercado não é capaz de assegurar altos níveis de emprego, estabilidade nos preços e salário. Então, a função estabilizadora, ela vai promover o que nós chamamos de estabilidade econômica. E ela vai fazer isso como, professora? Fazendo manutenção
de elevado nível de emprego e estabilidade de níveis de preço. Então, percebam que ela vai atuar na questão do pleno emprego e estabilizando também a questão dos preços para evitar o que nós chamamos de inflação. Então, a função estabilizadora busca realmente equilibrar essa balança entre o crescimento econômico, a geração dos empregos, mas controlando ali a questão dos níveis de preço. Vai fazer isso pela política fiscal, principalmente pela política monetária, tá bom? Então, quando eu falo de função estabilizadora, a gente tem ali um equilíbrio no balanço de pagamento e de taxa razoável de crescimento econômico. Essa função estabilizadora, ela vai atuar diretamente no que nós chamamos de demanda agregada, ou seja, o governo aumenta e reduz conforme a necessidade. Ele vai aumentar a demanda agregada, né, superior, aumentando aqui os preços. Se mexe na demanda inferior, vai gerar o que nós chamamos de desemprego. Essa função estabilizadora, ela busca o quê? A gente já acho que é repetido, né? Essa questão de promover sempre esse equilíbrio, né, no balanço de pagamentos. Por bem, pessoal, como é que ele vai fazer isso? Falei para vocês, por meio da política fiscal e da política monetária, tá? Pessoal, com isso a gente finaliza este bloco e eu aguardo vocês no próximo bloco. Até mais!